Atenção, pilotos, isso não é um treinamento. Você caiu de paraquedas no Wrong Squadron, seu podcast de Star Wars com zero compromisso com a verdade. What a piece of junk. O que Darth Vader come no café da manhã? Por que o Yoda atravessou a rua? Quem tem mais matches no Tinder? C3PO ou R2D2? Essa e outras perguntas de extrema importância não serão respondidas nesse podcast, porque hoje a gente vai falar de coisa séria aqui no Wrong Squadron. Vamos falar de empoderamento feminino, a saga Star Wars, um bom tema para nós que somos homens debatendo. Exatamente, né? Acho que não tem ninguém melhor pra falar sobre isso do que nós homens aqui, né? Não é à toa que somos o Wrong Squadron, tudo errado nós mesmo. estamos tudo errado. Mas para amenizar um pouco a situação, temos aqui convidados extremamente gabaritados para falar sobre esse assunto. Hoje conosco estão aqui Cris Siqueira. Olá. E Panda Mendes, do Muito obrigado pelo convite. Coxinha Nerd. Aê, rapaz. Muito bem. Bom, muito prazer tê-los aqui conosco. A gente vai falar, enfim, sobre um assunto que eu acompanho vocês falando constantemente nas redes, então tinha que ser vocês com a gente para falar sobre isso. E antes da gente começar a nossa conversa, Temos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. no nosso quadro Esquadrão Responde. Responde. What a piece of junk. Se você não sabe como mandar sua pergunta para o Esquadrão Responde, Verdade. muito fácil, é muito fácil. A gente tem uma caixinha de perguntas no Spotify mesmo. Se você acompanha o nosso podcast pelo Spotify, lá em algum lugar do Spotify tem uma caixinha de perguntas, é só você mandar por lá. Ah, eu não uso Spotify, então não tem problema. Você pode ir no nosso Direct Messenger, nosso DM lá do Instagram, @WrongSquadron. Ou, eu não uso Instagram, Wrong Squadron. Não tem problema. Se você tem internet, a gente tem um site, que é para quem só tem internet, não usa Exatamente. nada. wrongsquadron.com.br, vai lá no Esquadrão Responde, manda sua pergunta e a gente pensa com carinho se a gente quer responder ou não. Verdade. E também, se você não tiver nenhuma dessas opções e nem internet, Aí né, esquece. você não pode mandar por um astromech. Você coloca ali a mensagem, manda ele pra gente, que ele vai encontrar a gente em algum lugar, em algum momento. Talvez ele passe ali por um padawan ou por Talvez algum aprendiz. em outra temporada, assim, Outra chegue na gente, temporada né? chegue na Isso gente, aí. né? Mas talvez chegue. Muito bem. Vamos lá, começando aí, que pode Então, ler a primeira vamos pra lá. gente, vô? Primeira pergunta. Enzo Ferreira. Fala, galera. Mais Vocês um Enzo. sabem dizer se os clones que restaram depois do projeto War Mental participaram da rebelião em algum momento? Nossa, pergunta Pergunta profunda. complexa e Complexa. profunda. Não, e ali. várias camadas, porque a gente tem que dizer o que é Projeto War Mantle, né? Tem que explicar quem são Quem- os clones, quem- né? quem Também, são dependendo- clones? Quem são Caraca. clones? O que são Não, clones? calma, a gente só tem 1 hora de É podcast. verdade. Quando são clones? Quando são clones. Não, é verdade. Bom, o Projeto War Mantle foi o nome que foi dado aí nas animações para Desmantelamento. desmantelamento, nossa, boa, boa. dos clones, né? Para quando mudou de clone para Stormtrooper. Exatamente. Quem é que quer ser isso? Eu quero ser um Stormtrooper, eu vou me alistar. E aí criaram esse projeto de Eu alistamento. achava, né, que já que os Clone Troopers eram clones, os Stormtroopers eram tempestades? Inclusive tem um no X-Men, né? Tem uma do X-Men, exatamente. Pô, olha pra onde foram, né? Pra onde é que eles foram? Pra onde é que Muito foram? bem. Bom, respondendo a sua pergunta, se você assistiu a série Rebels, sua pergunta está respondida lá, porque em Rebels aparecem alguns clones, né? Os principais, né? Cody, O Rex. Cody, Red, aqueles que trabalhavam juntos ali com a Ahsoka. E isso nos Clone Wars, no Clone né? Wars. E eles aparecem mais velhos e o Rex tem um papel fundamental ali na rebelião, ele ajuda muito, né? Então, clones, sim, ajudaram a rebelião a ser formada e a participar e a E a construir participar. ali a Tem um easter egg muito maneiro que o visual do Rex velho, ele careca e de barba, foi inspirado num soldado rebelde que aparece no Retorno de Jedi. Naquela batalha lá dos Ewoks, tem um rebelde que é meio coroa, assim, de barba branca. E aí rola essa especulação de que aquele, na verdade, tipo, Pode ser um clone. pode ser o o Rex. Rex, pode ser o próprio entendeu? Rex, Tipo, né? foi Verdade. foi um. Como é que eles chamam? Easter egg. Não, mas tem um nome pra quando você reconta um negócio e muda. É um termo em inglês também. Não. É tipo um concerto que você faz depois. Tem um termo Eu pra sei qual é o isso. termo que eu também não lembro agora, sim. mas eu sei o que você quer dizer. É isso aí. É isso aí, é o que ele quis dizer, que eu também sei o que é, mas Isso a aí. gente não lembrou o nome. Isso. Procura aí, vocês vão saber. Vocês vão entender o que eu quis dizer, mas é isso. Tá na internet. Se tá na internet é porque eu verdade. só conheço o termo binário.
Fala aí, é 001. Então, exatamente, se não tiver internet, você pergunta pro teu Astromech. Boa. Segunda pergunta aqui, Pedro. Gosto quando vem com sobrenome. Pedro. Opa. Pedro Opa? Pedro Opa, boa. Pode ser. Opa, conheci vocês pelo episódio sobre Palpatine. Ah, olha, ó, recente. E já virei fã. E o episódio me fez pensar, quem fez mais mal à família Skywalker? Palpatine ou Kathleen Kennedy? Que vacilo. Que pesado. Vamos falar sobre isso? Poxa, Vamos falar sobre isso. Vamos começar agora, então. Olha. Palpatine, gente. Foi Palpatine. Palpatine. Tá respondido. É isso aí. Fala aí. É isso aí. Vamos falar sobre... Pedro, sua pergunta será mais explorada futuramente nesse episódio. Que bom que você fez a pergunta hoje, né? Perfeito, momento perfeito. Bom, a última pergunta que nós temos aqui é de André, também sem sobrenome. Quem ganharia o duelo? Boba Fett ou Jango Fett? Cara, essa é fácil, né? Porque o Jango Fett simplesmente chega, o Boba Fett e fala I am your father. E acabou. Sabe como é que isso acaba já com outro... I am your... Na verdade, não, né? I am your Matrix, né? Eu sou I sua am matriz. your clone... Older clone. Eu sou a sua matriz. Seu clone... sou a sua matriz. Você sou eu amanhã. Tá, mas aí não sou dá pra você, levar né? em consideração que um clone é o mesmo ser sendo passado pra frente? Assim? Pois é, aí são- é ele contra ele mesmo, É. então, né? Se for pensar assim, é ele contra ele. É ele contra Mas eu ele acho que mesmo. Star Wars quebrou um pouco, porque os clones de Star Wars têm personalidade Tem própria, personalidade né? diferente, Assim, o Rex não é o Boba Fett. E não é o Jango Fett. E o Cody não é o Rex. né? Se for por capacidade de combate ali que a gente já viu dos dois, Fisicamente, eles são iguais, mas a capacidade de combate ali, eu acho que o Boba Fett pode... Aí vai do perder. treinamento de cada um. Se a gente pegar o Boba Fett da série do Boba Fett, ele perde feio. Não, ele vai tentar conversar com o Jango Fett. É, e vão ser 8 episódios de dele conversa. ali, isso aí. ele perde muito E feio. ele vai aceitar qualquer sugestão que o Jango Fett fizer. E é isso aí. É isso aí. Então o Jango Fett ganha porque ele bate menos papo. Isso. Tá certo. É porque ele não escreveu um livro de Boba Fett. Não tem o livro do Jango Fett. Não tem o livro do Jango né? Fett, só tem o livro do Boba Fett. Nem a série, só tem o filme. Muito bem. Vamos falar de feminismo, vamos falar de empoderamento, igualdade e um pouco de machismo também, por que não? A gente... daí, né? Vem daí, né? Vem Feminismo vem daí. Vem daí, justamente. Olha nossos fãs aí, dando tchau. Ei, galera, sejam bem-vindos ao Wrong Squadron. Segue a gente na internet, @Wrong Squadron, esse nome aqui, ó. Eles escutam? Escutam. O shopping inteiro está ouvindo a gente nesse O momento. inteiro tá ouvindo? O mundo inteiro nos ouve. Meu Deus. Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? 1977 a gente é apresentado a Star Wars, né? Com uma Nova Esperança, que ainda não tinha esse nome. Não mas, tinha esse nome, era só né? Guerra nas Estrelas. Mas que é uma nova esperança para as mulheres também, porque a gente é apresentado a uma personagem que é muito maneira. Sim. Princesa Leia. Vamos lá, Cris. Dona, né? Dona de Star Wars. Dona da porra toda. Ela Tudo começa com é a ela, pessoa né? que resolve o problema, inclusive. Cara, eu acho muito engraçado, assim, que é muito de época mesmo, né? Eu não gosto muito de falar mal das coisas que aconteceram no passado, porque faz parte muito do meio de convivência. Né? O mundo sempre foi muito masculino. Contexto daquela época, né? Então não tem muito como você olhar para a década de 70 e falar assim, nossa, muito errados esses caras. Não, os caras estavam na fila para ver Star Wars. Enfim, era o que eles tinham também, né? Raramente as meninas iam. Estava até falando com o Carlos antes de começar que na época que teve a primeira JediCon aqui no Rio, que ele estava contando, eu falei, nessa época eu não era nerd assumida. Eu era nerd escondida. No armário. Mas era, porque você ser uma menina nerd era muito esquisito, né? Antigamente. Imagina falar que gostava de Ser comer. nerd era muito Sua mãe esquisito. ia falar que você não ia casar se Agora- você... Exato. Tinha isso. Imagina, Até assim. hoje falam isso. Hoje fala Até hoje, Tá, né? é engraçado ela descobrir, depois da vida adulta, assim, que as amigas dela da mesma época assistiam as mesmas séries que ela E a elas gente não não se conversavam. falava. conversava Era sobre tudo isso. escondido. Era Era velado. muito. Mas Imagina. entre os homens era normal conversar sobre o jogo que Exato. você joga, o quadrinho que você lê, o filme que você viu. Isso já eu acho que uma geração um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente, talvez, da nossa geração. Na nossa geração, também tinha esse problema. Mas aí era diferente. Era diferente. Não era uma questão sexista, Não era era uma uma questão questão de que sexista. ser Era uma nerd questão era de ser ser- nerd era ruim. Era o CBF. Então, tipo, você ainda tinha esse estigma do ser nerd ser ruim e ainda o estigma
ser mulher tentando ser nerd. Nossa, uma subcamada que, assim, tá começando a aparecer agora, né? Sim. Agora que você tá vendo, por exemplo, sei lá, blogueiras de moda que ficaram famosíssimas na internet com milhões de seguidores nos últimos 10 anos, agora que elas estão começando a falar de cultura pop, agora. E colocar no conteúdo delas também um pouquinho dessa camada, porque realmente o nosso mundo era maquiagem, cabelo, beleza, moda. Era muito difícil você ver uma mulher falando sobre isso, né? Não, os canais que tem hoje, eu acompanho alguns canais de ficção científica hoje, tem 2 canais que eu adoro, que é o Futurices, Ai, eu amo. É, que é muito maravilhoso. bom, Ela é que são incrível. tipo, canais com mulheres falando sobre Sim, ficção científica, e de que uma você não forma tinha calma. isso. Não tinha. Você não tinha esse tipo de não coisa. tinha, exatamente. Né? E é muito maneiro, é muito legal, porque é uma visão completamente diferente Sim. É. que a gente tem disso. Eu acho que é diferente mesmo, assim, na essência do diferente. Eu acho que o nosso ponto de vista para narrativas é muito diferente do ponto de vista masculino. E não é um diferente do tipo, um tá certo e o outro tá errado. A nossa forma de enxergar o mundo é muito diferente dos homens. O nosso trabalho começou Claro. dessa forma na internet. Porque a gente acompanhava o Jovem Nerd, todo mundo que criava conteúdo naquela época. E ela virou pra mim e falou, cara, Chegou num ponto eu que gosto, eu falei... mas não representa o que eu penso. Chegou um ponto, né? Sim. Que eu falei, eu não tô mais aqui. Eu deixei de estar É. aqui. E isso é uma coisa que a gente mesmo, lá no Jovem Nerd, a gente percebeu isso Aham. e tá tentando ainda, né? Tá Remediar, sim. criando um novo caminho, porque, cara, é isso, a gente representa a nossa época. Sim, Então, total. aquela época, isso era o normal. É. Ninguém questionava isso, ninguém Exato. dizia que isso era errado. Sim. Então, a gente estava vivendo o que era normal. Sim. Só que aí, à medida que o tempo passa, a gente aprende. A gente vê novas visões, vê novas realidades E vai mudando. e vai mudando, Com vai se certeza. adaptando, vai entendendo que, olha, que a gente estava fazendo ali estava errado. Uhum. Vamos melhorar, vamos ser melhor. Sim. Né? Vamos Mas eu melhorar acho que tudo. até aquela pergunta que vocês leram no início sobre Kathleen Kennedy ou Palpatine é muito sobre reflexo isso. sobre isso. Porque a Kathleen Kennedy, ela pode ter todos os erros como empresária, como todo empresário tem, Sim. né? Faz parte da cartilha. A partir do momento que você toma uma decisão numa empresa grande, Isso impacta o mercado. como a Lucasfilm, vai ter gente que vai concordar com a sua decisão e vai ter gente que vai discordar. Sim. Mas, por exemplo, o que o Kevin Feige fez durante 10 anos na Marvel, ninguém bateu tanto durante esses 10 anos. Sim. Começou a bater agora, quando outras coisas começaram a acontecer. Ela não, ela apanhou desde o dia 1. Ela aconteceu e começou a apanhar. Sim, e o que ela, É e as porque ninguém decisões que ela lembra. toma que são em desacordo aí com alguns fãs, o cara vai criticar porque assim, mas ela não sabe que ela é mulher, né? Assim, É. é uma coisa É assim, o que muito que ela isso. entende de Star Wars? É, É mulher. muito isso. É muito essa visão ainda, né? Não, tanto que no momento que o Dave Filoni, por exemplo, assumiu o leme ali de Star Wars, as pessoas ficaram, pô, o cara é fã, amigo do George Lucas, sempre esteve ali, nele eu confio. Nele eu confio. Mas ela continua ali, acima dele. Sim. Inclusive. Sim. Mas ele tomou a frente porque a imagem de um homem para Star Wars é muito importante. É mais aceitável, né? É mais aceitável. Porque a pro Kathleen Kennedy, público. na verdade, ela tá lá desde o início. Desde o início, Sim. sim. Desde Não, o... ela tá Desde antes Disney. Não, e ela tá né? muito antes, É. né? Ela Sim. foi produtora executiva de Volta ao Futuro, É. Exato. Indiana Tones, eu acho, né? Sim, quase todos esses Assim, filmes da todos os filmes geração nossos George filmes, Lucas ela e tá Sylvester vivendo. Sim, e sim. Ela Steven entende Spielberg. muito mais que muita gente, Exatamente. muito homem, né? Que se envolveu depois. Mas eu acho que o que prejudica um pouco as mulheres, não apenas no universo de Star Wars, mas em geral, é o microfone. Eu acho que enquanto você tá numa cadeirinha, nos bastidores, fazendo o seu trabalhinho Ninguém sabe quem é bonitinho, você. e ninguém tá te dando nenhum destaque, nenhuma luz, tanto faz. Você é mais uma na linha de produção. A partir do momento que você sobe no palco, a luz está em você e o microfone está na sua mão, não sei se concordo tanto, hein, com essa mulher aqui. E isso aconteceu não apenas com a Kathleen Kennedy, mas com a Leia também. Uhum. Porque a Leia, na primeira trilogia, ela era a irmã do Luke. Ela era incrível. Hoje a gente vê o quanto ela era incrível, mas durante muito tempo ela era irmã do Luke. Ela começou como a principal ferramenta de movimento rebelde, e aí de repente ela foi jogada num A princesa contraponto que de... precisa ser salva. E um contraponto de um triângulo amoroso, né? Porque a gente não sabia que eles eram No irmãos. Império Sim. Contra-Ataca, a Exato. gente tem ali que é um triângulo amoroso dos três. Exato. Exatamente. É porque quem tá pensando isso ainda é o George Lucas, né? Ele Exato. tem essa visão do tipo, qual é o papel da mulher na minha história, né? Sim. Então ele fez uma mulher muito pra frentex, né? Assim, poxa, ela Diferente. pega a arma do Han Solo e sai atirando. Ela salva o Han Solo e o Luke Sim. na É, cena sim. da fuga e tudo mais. Mas
Mas ela continua sendo a princesa, né? Exato. Continua sendo um reflexo daquela época, né? Apesar de que naquela época a gente já tinha personagens como, por exemplo, a Ripley no Alien, já tinha personagens femininos fortes. Depois Já tinha a Sarah que veio um pouco Connor, que veio um pouco depois, depois. Né? A Leia, ela tem uma pegada mais forte do que normalmente a Donzela em Perigo, que era o normal desses filmes, Ela né? tem Como a princesa, personalidade, ela tem né? personalidade. Ela não é a princesa que precisa ser salva, né? E isso deixa bem claro na hora que eles salvam ela. E depois ela que, na verdade, salva eles. Sim. Né? Então, tipo, já tinha uma coisinha ali, um gostinho diferente nos personagens femininos. Sim. Né? Apesar de só ter ela, né, como personagem feminino na trilogia. saga inteira, na Então, primeira isso, saga, na primeira isso pra mim é trilogia. um ponto muito forte de Star Wars, né? Assim, você pode ter a mulher mais forte do mundo, pode ter uma protagonista, como a Leia é uma das protagonistas, né, do trio. Eu criança ainda sempre enxerguei o trio como uma coisa meio igualitária, assim, eu nunca tive uma visão de que a Leia era menos do que o Han ou o Luke, assim, mas também nunca vi que fosse mais, né, porque também ele não colocou ela nesse papel de protagonista, como é o caso da Rey, que veio agora, né. Sim. Mas assim, você pode ter um filme como a Rey, que é ali uma super protagonista, e ainda assim parece que é uma minoria muito grande, assim, né, você vê que ela ainda está num mundo que não é igualitário. Mesmo numa galáxia muito distante, ainda são poucas as mulheres que têm isso. Mas sabe o que eu acho incrível da Leia? Ela faz parte desse trio em que ela tem de um lado o Luke, que é o cara, vamos supor, o exército ali, porque é ele que luta, né? É ele que pega o sabre e luta. Aí do outro lado você tem o Han Solo, que é meio que a mente escapatória, é o cara que faz as estratégias e tudo, porque ele é sagaz. E ela precisa equilibrar sozinha esses dois. Então, ela é as duas coisas. E eles não funcionam sem ela. Não. Para pensar que se ela não tivesse a New Hope, Eles os dois não não Nunca ganham. deveriam se dar bem. Porque Exato. o Luke, eu vejo ele como o jovem ingênuo. E Acho bonito, pra burro. Acho educado. Achei educado da sua parte, concordo. E o Han Concordo. Solo é o malandro. Né? O Han Solo é o Trambiqueiro, mas também achei 7-1, bonito. Mas, Malandro. Você é muito educado, eu não sou tanto, eu acho. Mas, e ela tá ali sendo um pouco dos dois. Ela Sim. e tem um conhecimento militar, ela tem um conhecimento Sim. tático. Então ela tá pronta. Sim. Os outros dois não, eles evoluem. Eles crescem muito mais do que ela cresce, porque na verdade ela já é Ela já a é. força que ela traz, né? Ela já traz essa força toda. Sim. e é muito louco isso que você está citando, porque nas 3 trilogias você tem mulheres com esse papel muito forte, que é a Leia na primeira, a Padmé na segunda e a Rey na terceira, e as 3 são prontas. Ele não sabe lidar com a evolução, a jornada de evolução de uma mulher. Ah, mas não sabe. Não mesmo. sabe. Mas isso é um Não problema sabe. que, Não, se não você tem for pegar, por exemplo, é um problema que eu vejo até no filme da Capitã Marvel. Sim. Porque é uma personagem Ela muito chega foda, pronta. só que ela já tá pronta. Ela não tem um crescimento no filme. Já quebraram um pouco isso no segundo filme. No segundo filme eu já gostei Mas mais é engraçado desse isso que você falou, essa comparação, porque muita gente reclama do carisma de todas essas personagens. E é isso, né? Quando você não vê o crescimento do personagem, a evolução, é como se ele fosse um robô. Ele já chega pronto pra você. E aí uma são... certa prepotência, né? Tipo, eu já sou foda, não preciso Exato. Você não tem tenho que melhorar. essa Exato. coisa de se conectar, porque ninguém é Curioso. foda o tempo inteiro, né? Então, tipo, você... Pô, ela já é demais. Então, torna, às vezes, isso um pouco mais difícil. E Aí quando você acompanha, sei lá, um treinamento do Luke, alguma coisa assim, você, pô, tadinho, tá vendo? Cai, levanta, cai, Fazendeiro, levanta. Você vai se identificando com aquela falência dele o tempo inteiro. Teve uma coisa da Leia que eu acho muito foda, que foi quando a gente tem a visão dela sendo treinada pelo Luke na Força. Isso foi muito legal. Muito Isso foi na série do... Foi naquele episódio do Boba Fett ou foi na série do Mandalorian? Agora eu já Eu não acho lembro. que foi Se foi naquele episódio... Foi. na segunda de Mandaloriana, não? Eu acho que foi. Na segunda de Mandaloriana. Foi depois Eu que acho apareceu que o Luke em... Não. Não. 2.5 de Mandaloriana. Não, pera, o Luke apareceu no final de eu acho que Mandaloriano não foi 2, na não série, foi? não. Isso não foi num dos filmes, não? É. Foi. Isso não foi um Não, flash. não foi Não filme, foi o Luke não. contando pra Rey? Que treinou Que ela? treinou... E aí mostrou Eu acho flashzinhos. que Flashback dela É porque treinando. também eu vi a ciclo. Que era a eu vi filha muito dela menos fazendo, né? Mudaram o rosto, mas era a filha da... Isso. Eu acho que foi nos filmes. Foi Foi Carrie filme, Fisher. gente? Acho que Eu foi no jurava que tinha episódio sido Mas oito. eu acho que série. não tinha sido na série, mas... Foi no episódio 8. É porque o Luke ter aparecido em Mandaloriano meio que zoou foi. com a nossa cabeça. É. Foi muito
Se essa cena tivesse sido da série, seria outro. Não foi. Não foi, verdade. Verdade. Tá. Ela tinha que estar num produto que a galera gostou muito pouco pra gente não estar lembrando aonde foi. Então foi na Sequel. Foi na Sequel, com certeza. Verdade. Deve ter sido episódio 9. Faz Foi no sentido. 8 ou no 9, Faz é. sentido. Acho que Faz foi no sentido. 8, Não. porque eu acho que é o Luke contando. E Foi no 8? 8? É. É verdade. Eu acho que foi Então no 8. Mas aí, tipo, você tem essa coisa ali, você tem essa coisa do crescimento dela, né? Que ela treinou também pra ser uma Jedi. É. Isso é maneiro. E a gente não tem isso nas séries, nos filmes antigos, né? Sim. Dela aprendendo. Pô, você tem a cena dela... Isso eu acho muito foda, né? Porque ela é torturada pelo Vader, Pelo pai. pelo pai, e tá inteiraça. Tipo, Ah, mas é uma menina, tortura né? que não... É, não, Menina, não. né? Eu acho muito maneiro. Já tá A gente acostumado. tá acostumado com isso aí mesmo. É, porque não é muito E é diferente legal daquela- porque quando o... Mais uma Han- segunda-feira na Quando o vida Han de Solo uma é mulher. torturado, ele sai todo Nossa. ferrado. É, a tortura dele é... Tá aqui Mas o seu é que contra-cheque, nem- é diferente do Luke, Gente, ó. mas é o que a gente fala. Vocês não aguentariam um dia de cólica menstrual. É isso aí. Não precisaria nem de uma vida inteira. Eu tenho uma mulher grávida em dia. casa, eu tenho visto. Vocês não aguentariam. Eu tenho visto bem, é diferente. Mas o que eu queria colocar em contraste é, apesar dessas coisas todas, a gente tem o que eu acho que é uma tentativa do George Lucas de mostrar a luta do feminismo de alguma forma, dentro da cabeça de alguém ele dele, tentou, né? bichinho. Ele tentou. Mas assim, o que eu acho bacana é que ele colocou isso no mesmo filme. Você tem o Império, onde você tem não só uma estrutura sexista, porque só tem homem no Império, mas também racista, xenofóbica, e né, todo mundo é pasteurizado no Império. Sim. É todo mundo homem branco, cis, hétero, né? Sim. E hétero E é não ficou proposital, Não né? sabemos, não não sabemos, sabemos. mas acredito que sim. E é né? proposital, E é né? proposital. É proposital. E aí, em Não é o contraste, acaso. ele constrói uma aliança rebelde, onde você tem a presidente é uma mulher, o general é um alien, né, o Akbar. Então, assim, você tem essa diversidade, esse empoderamento na rebelião, enquanto você tem... Então, pra mim, isso foi muito proposital nesse sentido de, olha como o Aqui poder... é inclusivo e ali é assim, opressor. como a É. massa, né, quem tá É. no comando é opressor e quem tá lutando ali é diverso, é igualitário e não sei o Sim. quê. Então, pra mim, isso é um acerto muito grande se você pensar que esse filme é de 77, né? Assim, Sim. é uma época em que isso... É óbvio que existia o debate, mas não era um debate como é hoje, né? Existia, teve... Olha, te falar que eu Revolução acho sexual que dos o anos debate 60. nos anos 60 e 70 Era era maior maior, até. era Não. mais forte. Então, você Na- teve a a Revolução briga, Sexual né? dos anos 60 que É. colocou isso muito, mas ainda não era... Não é, eu acho que Mas não tinha era menos pop. canais também de não era mídia, né? não era principal, É. né? Não era importante pra todo mundo. Eu acho como que é não era hoje. popular. Você tinha um subgrupo ali que lutava por isso e falava. E eu acho que Spielberg, George Lucas, uma galera, assim, obviamente deveria andar com essa galera. Sim. Porque eram artistas e uma galera super jovem. Então, faz sentido que eles tentassem, mas também tentando do jeito que dava. É. Porque eles não eram mulheres também, eles eram homens brancos fazendo cinema. E fazendo dentro de um sistema que permitia só que eles fizessem também, né? Não Exato. trazer mulheres pra fazer isso. Não botaram uma diretora mulher, uma Exatamente. roteirista, produção, né? E Então isso é tem muito frases bizarro. muito importantes, tem momentos da Leia e da Padmé que também são muito importantes na história, mas todos muito mal aproveitados. Ah, sim. Mas dá pra ver que existiu uma tentativa de entregar esse empoderamento. E conseguiu. Tem muita mulher dessa época, né, que hoje já está aí com suas netas, filhas também, assistindo Star Wars e que provavelmente foram e falaram, nossa, que legal. Tem uma mulher Usaram ali elas lutando como também. exemplo, Então, se admiraram. é. E eu acho que teve uma coisa também muito forte no universo expandido, nas animações, com as próprias animações, que trouxeram personagens femininas muito fortes Sim. pra dentro do universo do Star Wars. Vamos avançar então um pouquinho no tempo, porque enfim, a gente não falou nem tanto da Padmé, que é uma personagem que eu também acho que ela Nasceu pra parir, né, gente? não Nesse assim, universo. mas é que assim como a Leia, eu fico pensando, cara, ele apresenta como uma mulher muito forte e ela vai enfraquecendo Sim. ao longo, dos filmes. No episódio 3, ela é inútil. ela é só uma parideira. Exatamente, ela é mas inútil no é. episódio É 3. só isso, né? Não, a Leia cai no mesmo quadrado. Porque Exato. a partir do momento que ela se envolve com Han Solo, ela enfraquece Ela o vira. posicionamento político e as informações, os movimentos que ela faz dentro do filme. E a Padmé é a mesma coisa. Ela é gigante Até o momento que ela começa até a o momento que relação ela com a começa- Anakin. E aí Exatamente. parece que ela só Ela- vive pra isso. Exatamente. Virar a sombra.
Vira E uma aí, sombra. Mas os livros mostram, e as histórias em quadrinhos mostram que não, né? Porque ela tá Exatamente. mega trabalhando. Elas estavam É o que eu falo trabalhando. dentro desse Impressionante universo isso, né? expandido. O universo Como- expandido trabalha muito melhor essas personagens. muito. Né? Traz elas muito mais pra frente da história do que os filmes. Eu acho legal no Herdeiro do Império, por exemplo, que é um livro muito importante do antigo universo expandido, né, não canônico agora, que a Leia é colocada, ela é uma peça central para resolver o conflito, porque os vilões, uma raça de alienígena que era meio que os assassinos e tal, eram muito fiéis ao Vader. E aí quando conhecem ela, chamam ela, descobrem que ela é filha do Vader e aí passam a seguir ela. Ela é a Lady Vader. Eles chamam ela de Lady Vader. E aí, porra, assim, é uma peça fundamental. Independente dela ser mulher ou homem, poderia ser o Luke também, mas Sim. botaram Escolheram ela. o Luke tava em outro rolê, sacou? Então, maneiro, assim, eles conseguem ainda dar funções que não sejam simplesmente ser o par romântico de alguém, ou ser, sei lá, né, alguém que tem uma sacada inteligente com um negócio ali, mas foi engraçado. Foi engraçado ela resolver isso, não foi? Às vezes tava Curioso, ela conseguiu. poxa, ela foi lá e Olha, apenas ela por ser resolveu mulher, o problema. Ela deu uma pescadinha para o guarda e tudo se resolveu, né? Às vezes Sim. rola isso também, Sim, né? sim. E não é o caso. Mas aí a gente tem uma mudança meio louca a partir do momento em que a Disney assume a franquia, né? Nossa, completamente louca, né? Porque foi como arrancar um band-aid, assim. É você chamar uma galera que estava acostumada com uma estrutura que era feita para eles, né? Com uma narrativa feita para homens, de fato, com uma história, com personagens construídos para agradar todos os tipos de homens possíveis e que tinha ali salpicadas de mulheres para Cumprir a cota. tentar cumprir alguma cota ali. Imaginária também, porque não existe cota, né? O mundo não tem cota. Então, quando vem essa arrancada de band-aid e uma mudança, assim, muito agressiva... E isso é uma coisa que eu não consigo concordar muito com essas grandes franquias, porque não tem como você convencer as pessoas de que elas fazem parte de algo que elas nunca foram aceitas. É o que eu falei, eu era nerd escondida. Para eu entender que eu não apenas podia assistir, como dar minha opinião, teorizar junto, questionar coisas do passado. Eu fui muito pé-ante-pé, assim, na criação de conteúdo sobre isso também. Eu tinha muito medo, né, de falar de Star Wars, porque eu ficava, gente, é um ambiente muito hostil para mim. Eu não sei se eu quero estar eu acho ali. que ainda é, né? Ainda é, assim. Ainda é porque agora eu já não me importo. Não, sim, Mas mas ainda no é pra início, quem tá começando. Muito né? Pra hostil. e não só pra quem tá criando conteúdo, até pra quem quer consumir Sim. esse material. Tem muita gente que quer consumir Sim. e acaba batendo ali naquele portão que a galera não deixa. Sim. Eu acho que o mais complicado de lidar com um fã de Star Wars, para uma mulher que está criando conteúdo sobre isso, a gente de vez em quando bate com outras pessoas que estão criando conteúdo, são os testes de conhecimento. Isso é muito chato, cara. Você não pode Você é só fã, deixa eu gostar. ver, qual é a... Porque se for um qual o cara... nome da nave? E o cara fala uma besteira, alguma coisa diferente, o nome de uma nave, o nome de um droid diferente, você releva. Mas se uma menina que está criando conteúdo sobre aquilo fala, Vai vir é pesado. Nossa, como assim você não sabe? Caramba, a pessoa só gosta, a pessoa só curte. Ela tá só vivendo aquele momento que nem você viveu. Não, e isso é uma parada tão absurda que eu vejo, por exemplo, nós dois. A gente, vive Star Wars desde sempre. Sim. Tipo, criou o Conselho Jedi, fez essas paradas todas. A gente erra, a gente não lembra de tudo. A gente fala coisa errada. Nossa, eu faço Lord of the Quiz. Essa quiz é complicado de errar, né? Sim. E às vezes eu erro, porque às vezes é tanta informação também que às vezes eu confundo. Tipo isso, o Luke e a Leia tá em que filme? Cara, eu não tô conseguindo lembrar, é muita informação pra eu lembrar. Exatamente. Então às vezes eu erro e é engraçado, assim, é a questão central desse debate, porque tem um lugar específico onde a gente faz o Lord of the Quiz que sempre tem uma garota que é muito fã de Star Wars. E é sempre ela que fala, não isso foi no filme tal, que não sei o que não sei o que. Eu vejo assim, cara, como é gostoso. Sim. Hoje em dia está sendo corrigido pra mim. E tipo, é isso mesmo. É isso. Mas é muito engraçado isso, assim, e não apenas para criação de conteúdo, não apenas para fãs, mas para todas as atrizes e todas as diretoras que entram no universo de Star Wars. Tem um episódio que a Disney tá no Disney Plus, que é um episódio do Behind the Scenes do Mandaloriano, que tem todos os diretores, eles tipo numa sala assim falando sobre o processo. E a Bryce Dallas, ela tá lá no meio desde o início, sabe? Ela é muito fã de Star Wars, ela tá acompanhando todos os projetos dessas novas séries de Star Wars.
E aí, eu acho que ela veio dirigir o primeiro episódio dela, foi em Ahsoka? Ou foi... Não, ela dirigiu o Mandaloriano. Ela dirigiu Ela a terceira dirigiu- temporada, né? Acho que foi o Não, na primeiro primeira episódio. temporada. Não, mas teve um que ela dirigiu sozinha, porque lá eles fazem co-direção, né? E aí teve um que ela dirigiu tudo sozinhona, assim, que foi só ela mesmo. Eu acho que ela não chegou a fazer isso no começo. Porque eu sei que ela dirigiu aquele do... Que tem aquele povo lá no meio do mato, que vem os vilões com um Walker. Isso. Esse eu ela não tô dirigiu. lembrando. Ela dirigiu acho que uns 2 episódios na primeira temporada. Não sei se não lembro agora se sozinho ou não. É. Mas ela Tem- dirigiu uns eu- 2 episódios na primeira temporada. Ela dirigiu também, eu acho que uns 2 ou 3 na segunda. Ela tá desde o início É, do ela tá projeto. desde o início, ela tá desde o Ela início faz do- parte da equipe deles desde o desde o início. inicinho, né? E ela fala muito. E ela começou muito Receosa. Bryce né? Dallas, lá no final, assim. E ela já é famosa, ela já Sempre é foi, conhecida, ela já é exato. grande. E ela foi. Cara, ela tomou coragem para falar nesse behind the scenes na terceira temporada. Que foi quando ela veio, falou sobre o episódio dela, sobre as decisões. Mas assim, o tempo que ela demorou também para se sentir em casa, para se sentir confortável, quantidade de casos que tem de atrizes das novas séries e dos filmes que, né, sofreram xenofobia, Sim. machismo, que se afastaram de redes sociais. É tanta treta focada em todas as mulheres que ousam fazer parte desse universo, Ousam ter algum faz sentido, dá medo protagonismo. ainda. Sim, dá medo, de Sim. verdade, assim, Ser falar sobre isso. cancelado, né? Gente, mas dá muita preguiça você passar por isso, sabe? Só pra dizer que é fã, Não é nem Não. ser cancelado, né? É ser atacada diretamente. porque você existe. Porque ela está se atrevendo a estar naquele lugar. E é bizarro, né? Porque a história de Star Wars, ele sempre aborda sobre como o Conselho Jedi tenta equilibrar a galáxia de alguma forma, né? Ajudar em conflitos políticos, ajudar em conflitos comerciais, ajudar em invasões. E aí o fã, ele assume a carapuça do Darkseid, Do Império. É. do Império. É. O tempo todo, você bloquear e falar, não, eu sei e você não, é você falar, tá, eu sou fã disso aqui porque eu eu sou apoio- muito fã do Palpatine. É. É a mesma coisa. Eu apoio. Mas isso é uma parada que a gente tá tendo um nível tão absurdo, tipo, num público nerd, em tudo, na verdade, mas dentro desse mundo nerd, cara, leitor de quadrinhos, fã de Jornada de Guerra nas Estrelas, que fala isso. Fã de Jornada nas Estrelas, que é uma parada mais absurdamente socialista que existe no universo. Mas É. aquela coisa E a galera, do, tipo, aquela coisa do fã que não entende não o que tá entende o assistindo, conteúdo, só né? vê Tipo, o piu-piu-piu e... Vai ler X-Men e é racista. Sim. Isso Adoro aí. X-Men, mas tipo, não, racismo não existe. Cara, como que isso existe nos dias de hoje? Como é que você consegue separar, né? Você lê isso, você vê Guerra nas Estrelas, você vê X-Men, você vê essas coisas e consegue dizer, isso não tem nada a ver com isso aqui não. Não tem política nisso. Mas é o poder da narrativa, né? Quem detém a palavra, quem detém a atenção, guia a narrativa. É verdade. Dependendo de quem tá com o microfone na mão e do que tá falando quando o microfone tá na mão, todo mundo se curva e acredita, né? Tem muito isso também. Sim. É sempre quem berra mais. É. Então vamos focar um pouquinho na nossa protagonista da vez, que foi, da vez não, né? Que agora a gente tem uma protagonista nova, mas a protagonista dessa revolução Disney, que foi a Rey, né? A primeira protagonista feminina de Star Wars, Sim, que sofreu esse backlash todo e sim. vamos falar um pouquinho sobre isso. Cara, eu gosto muito da Rey, porque ela é apresentada pra gente muito crua nesse universo. A gente criou muita teoria sobre ela, né? Sobre a origem dela. Nossa, quem são os pais de Rey? A internet para pra Quem é bater. Rey? Quem é Rey? E ela foi apresentada dessa forma, né, no trailer. Sim. Quem é você? Eu não sou ninguém. E isso botou a pulga atrás da nossa orelha. Porque a gente ficou, se ela tá falando que ela não é ninguém, quem ela é importante. Cara, E o quando trailer- é apresentado pra gente quem ela é de Falando do fato. trailer me lembrou de uma fala do filme clássico que foi colocada no trailer do episódio 7, que foi o que gerou isso tudo, que é quando o Luke fica The force is strong in my family. Nossa, My sim. father Has has it. it. I have it. You have this power too. E aí corta pro sábio de luz ligando. Velho, aí você tá meio que esfregando a cara do fã que, tipo, brother, não- Sabe de onde é que vem? importante essa informação. Aí a gente traz, sabe? né, de novo aqui, um dos maiores vilões de Star Wars recente,
que é o J.J. Abrams. E a sua caixa misteriosa. Sim. Porque esse filme, o primeiro filme, toda essa história é a caixa misteriosa do J.J. Abrams. Né? Ele Caraca, jogou é ali muito. milhares de Mas mistérios. desculpa, eu falar disso, você tava falando do trailer. Eu não tenho a menor ideia. Não, mas aí Eu não sei mais o que eu não sei mais o que eu tava dizer. falando, mas assim, o que eu achei interessante é que construíram isso, colocaram muita expectativa na gente, e a resposta final, que argumentos à parte de foi muita bagunça no final dos 2 últimos filmes, foi passando de mão para mão, a história não era planejada dessa forma, que o J.J. Abrams defendeu isso, né? Não foi pensada dessa forma, foi alterada para ser isso, para meio que defender o emprego lado dele. dele, Mas- Eu fiz a caixa misteriosa, mas ninguém sabia o que eu tinha botado lá dentro. Era nada, mas ninguém sabia. Mas no meio desse conflito de informação gigantesca, a gente acaba perdendo um símbolo, que é a Rey, Sim. que é a primeira protagonista feminina. Sim. E aí a gente culpa a personagem Pela fracasso da consequência. história. É. E é muito louco, porque, pensa, a resposta final de onde vem a Rey, quem é o pai, quem são os pais da Rey, não importa. A mensagem final é essa, não importa. É um cara que a gente não vê no filme, é um clone, tido como se fosse um filho do Palpatine, mas é um clone, que não sei o que tipo, contam lá uma historinha, mas a gente não vê, a gente não sabe nada sobre ele. Não faz a menor Assim, não diferença. faz diferença. Quem é a mãe também? Não sabe, Ninguém sabe, não faz a menor sei menos diferença ainda. Sim, Não- sim. né, assim, ainda se fala só do pai, não se fala nem quem é a mãe. Então, tipo, a mensagem não importa. O herói ele pode se construir sozinho, ele não precisa ser filho de alguém importante. É uma mensagem legal. Não. Só que foi passado de uma forma que, tipo, cara, você criou tanta expectativa pra saber quem são os pais que agora você tem que... Então, mas é curioso, né? Como o próprio universo de Star Wars invalida isso. Porque o Luke criou-se ali em volta dele e da Leia uma nova trilogia para contar a origem do casamento que gerou esses dois. Sim. Você literalmente cria uma personagem como Padmé e leva ela até o fim da vida dela para justificar a existência de Luke e Leia. Sim. Olha o nível de importância que tem essa construção em se tratando de Luke e Leia e o descaso que tem com a própria Rey. Gente, quem se importa? Não precisa. Sim. E é a saga Skywalker, né? No fim das contas, os 9 episódios são uma É saga tudo Skywalker, Era sim. pra ser tudo É Skywalker. sobre família, é sobre legado. Exato. Sim. É isso. E aí... E o beijo? Do Rey, da Do Rey. Kylo Ren, da Rey. Cara, A Rey engravidou? E beijo. ofendeu vocês? Não. Assim, não ofendeu, mas tipo, achei desnecessário. É só desnecessário, na mas tipo... verdade, eu não achei desnecessário. Eu ia achar muito louco se não tivesse, porque foi se construindo essa tensão sexual entre eles ao longo dos De 3 toda- filmes, ah. assim. Sim. Tipo, Mas era tipo a Leia mas não eu acho beijar que o eu tenho Han um problema eventualmente, com- sabe? Sim. Brother. Eu tenho um problema com o modo como isso tudo foi entregue. Né? Aquela parte final do filme, não sei, ela não funciona pra mim dessa forma. Tem coisas muito legais, tem cenas de ação maneira, tem coisas interessantes naquela história. Diálogos muito bons Diálogos até. muito bons. Mas como tudo foi muito jogado, as informações foram muito jogadas, foi tudo ali, tipo, a Rey é filha neta do Palpatine, o Kylo Ren ama a Rey, e tipo, mas agora ele não importa mais. Tipo, toda aquela história, ninguém mais As importa. cartas, assim, né? Todo mundo jogando as cartas e acaba... Ai, meu Deus, meu Deus. Era um truco, né? Tipo, Beijo! Aí todo mundo, por como assim? Acabou o filme. Não, calma. Clone. E aí no final, agora ela é a Rey Skywalker. Tipo, E ficou cansado todo mundo no final, assim, falou, meu Deus. então, é muita coisa sendo jogada ali. Eu achei que, tipo, é mais uma coisa jogada. Não teve um trabalho legal pra mim naquele final de filme. Porém, eu gosto muito da personagem. Achei que ela foi muito mal aproveitada nesse terceiro filme. O Finn também é outro personagem que eu adorava e foi completamente jogado fora. Nossa, descartadíssimo, Totalmente coitado. descartado. Ele sofreu despertar e não foi abordado em momento nenhum. O próprio né? Paul Deixa- Dameron deixa- também. Os três personagens principais dessa trilogia são muito mal representados, são muito mal trabalhados. trabalhados. apagados porque eles não são Skywalker. O Kylo Ren tem muito mais valor no filme por ser um Um Skywalker. Skywalker do que os outros Mas sabe o três. que estraga Star Wars pra mim? A existência de Dave Filoni.
Porque tudo isso, eu fico assim, Nós e fizemos o se nosso primeiro Dave Filoni? episódio. O nosso primeiro episódio seria Dave Filoni o maior O vilão vilão. de Star Pra Wars? mim é. Ouçam o Porque primeiro ele me episódio, faz é isso. repensar coisas. Porque eu fico, se Dave Ou se Filoni tivesse na tivesse... mão do Dave Na mão do Dave Entende? Filoni, essa Esse porra é o teria tema sido do nosso muito primeiro melhor. Ele deixou a gente traumatizadíssimo retroativamente. Ele botou a barra num Muito nível que alto. ninguém alcança. Não, vê a Ahsoka. Eventualmente... Agora você só quer ver o que é dele. Exatamente. Eventualmente eu consigo substituir Jorge Lucas por Dave Filoni. Não, mas a realidade Ai, que bom. de hoje é essa. Eu vou apanhar agora. Não, né? o Tudo Dave bem. Filoni gosta mais de Star Wars do que o do Jorge Lucas. É? Muito Sim, mais. muito Exatamente. mais. Ele é muito mais fã de Star Porque Wars. o Jorge Lucas é o pai. O Dave Filoni é o padrinho. Sim. O padrinho não bate na criança. Quem É, bate mas é o pai. É o pai. sim. Entendeu? O bem padrinho isso. O só padrinho só trata dá bem, dá presente, só presente. trata bem. É Leva pra diferente passear. ser o padrinho. Realiza os Exatamente. sonhos. Realiza os sonhos. Gente, o Dave Filoni resolveria tudo. É o Dindo. Cara, mas é exatamente isso, né? Hoje em dia a gente tem aí boa Mas ele parte tá das- resolvendo. Ele tá Tá. resolvendo. As séries são pra isso. Pra Sim. isso, exatamente. Assim Sim. como o Clone Wars, ele botou a mão no Clone Wars Nossa, e resolveu que é todos lindo. os problemas da prequel, que todo mundo odiava, metia o malha, etc. Gente, ele fez com o Hayden, o as Anakin, pessoas gostarem do o Hayden que Christensen. 20 anos de terapia não conseguiu. Exatamente. Vocês têm noção? Exatamente. Exato. Ele chegou no Star Wars Celebration, chorou e falou: minha terapia jamais conseguiu fazer isso aqui, ó, que vocês estão fazendo. É isso. E é isso. Nossa, imagina você esperar 20 anos Pra ser Pra ser reconhecido. reconhecido. aplaudido pelo seu É. trabalho. Caramba. Tadinho. Mas é isso. foda. E tá mas vindo tem um filme um- da Rey. Sim. Tá vindo um filme, Vem se não aí. for cancelado, né? Porque a Disney é- agora tá- ligou Uma grande loucura. o botão do F, porque assim, antigamente eles seguravam muita informação pra Agora estão jogando só todas. anunciar quando realmente não tinha mais voto. Tipo, não, vai acontecer esse projeto, vamos anunciá-lo, né? Todo mundo já sabia 3 anos atrás, mas oficialmente a informação só sai. Agora não, agora eles falam, vai ter filme da Rey, não vai ter filme da Rey. É. Vai ter filme do Esquadrão, não vai ter. Não vai ter, é isso. Mas tem uma Mas eu coisa acho que que a a gente Ahsoka não- mudou muito isso, assim. A Ahsoka trouxe mulheres pra Star Wars sem medo de estar em Star Wars. Eu acho que a terceira temporada de Mandaloriano já fez isso. Já fez isso, É. assim. Porque eu acho que a gente já teve aí uma mudança de protagonismo na série do Mandaloriano, Sim. em que o Mandaloriano vai ser segundo plano, ele vai ser um coadjuvante, Sim. e a Bo-Katan vai ser a mais Ah, importante tão ali legal. dos Mandalorianos. Sim. Né? E Que, isso que também é uma bola levantada de Rebels. Né? Exatamente. E eu acho que o Dave Filoni faz isso. Ele sabe trabalhar personagens. De volta, De né? volta ao Dave Filoni. Porque se você pegar todas as personagens femininas que ele construiu e trabalhou em Clone Wars, em Rebels, e tá fazendo agora com Mandaloriano na terceira temporada, fez com a Sim. Ahsoka. Então, tipo, o próximo grande foco do universo Star Wars nas séries e nesses filmes relacionados ao Herdeiros do Império vai ser esse grupo de mulheres. É. É. Não, e são, assim, infelizmente a Ahsoka e a Sabine foram colocadas ali numa, tipo, vão numa geladeirazinha pra contar uma história onde elas não encaixam, depois elas devem voltar. Mas ainda assim a gente tem grandes personagens femininas sendo inseridas aí no Sim. universo, né? Dos que fazem parte principal tem a Hera Syndulla e a Bo-Katan, Isso. que vão São estar ali. incríveis. É. Não, e é legal que você tem, no próprio Mandaloriano, quando ele encontra como é o nome daquela moça por quem ele se apaixona, e tem um episódio todo da vila... Ah, é muito legal esse episódio, inclusive. Que tem que ele mostra o rosto pela primeira vez pro Grogu. Pro Grogu, exatamente. Assim, a série vai apresentando mulheres que vão mudando a vida do Din Djarin, assim, né? Aos Sim. poucos ele vai enxergando um mundo mais amplo, muito por conta das mulheres. Eu acho isso uma forma muito sutil, né? De abrir a cabeça dos homens também. Olha Sim. como um pouquinho de sensibilidade não faz mal. Olha como você parar de ser cabeça dura, às vezes, também vai te abrir Sim. mais portas, né? Esse tipo de coisa. Até um ponto que vocês comentaram do Império não ter muito fechadinho na primeira trilogia. Agora a gente vê um Império onde em Obi-Wan tem uma Inquisidora, em Ahsoka tem mulheres trabalhando do eles lado do estão Império. desconstruindo isso Então, também. Até, eu acho Até que... a Phasma você pode colocar nisso, né? Que ela era uma principal Stormtrooper, né? Não, e você tem Stormtrooper mulheres, né? Você vê pela armadura que é diferente. Você tem oficiais, né? Não é nem só pessoal de chão, de luta. Você vê oficiais mulheres. Que é uma tentativa de, tipo, O mostrar... próprio Andor traz isso ali com aquela primeira oficial feminina e é exatamente. muito da Que é inteligência. incrível, inclusive. Que é muito boa.
E a gente não falou da Jean Erso ainda, hein? Rogue É One. verdade, não falamos da bichinha, Jean tão Erso. fofa, A né? gente tá falando de protagonismo, né? Assim, Ela era a O protagonista. filme é dela. ali. O filme é dela. Eu acho a Jean Erso a primeira tentativa da Disney mais bem sucedida de dar protagonismo às mulheres. Assim, ela é uma protagonista e ela não é... Talvez ela não seja 100% pronta, né? A gente vê ela tendo Crescendo uma construção, ali. ela crescendo, ela se livrando de certas coisas, certos preconceitos, certos ensinamentos. Você vê ela criança ali, né? Eu acho que houve ali uma tentativa de uma jornada, Sim. né? Ao heroísmo e ao sacrifício. Né? O momento que eles se entregam ao sacrifício. Você E vê até que... a força que, se você for pensar dentro da história do Rogue One, ela é um ponto que unifica a rebelião no final. Né? Exatamente. Ela é que dá ali o passo inicial para a rebelião se unir com força pra gente, aí sim, ter as batalhas depois nos filmes clássicos. Exatamente. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito de Rogue One. Eu acho que é um filme capítulo muito bom. belíssimo, assim. É muito gostoso de ver. E eu gosto da Jean porque ela não é gigante. Ela é uma pessoa normal. Sim. E eu acho que às vezes precisa disso também, sabe? Porque é como se as personagens femininas precisassem ter um grande papel, ser uma Skywalker, né? Ser uma rainha, ser uma... General. Como é que é? Assim, Uma general, a líder da rebelião. sim. Tem sempre esses papéis, tipo a Phasma, né? Tipo, ela é uma Líder líder do... dos Então, troopers, é né? tudo muito assim. Não, você pode ter mulheres normais nesse universo E que são protagonistas. e que são protagonistas e que não são grandiosas, assim, que não precisem se provar tanto. Eu acho que dá para colocar mulheres em lugares mais tranquilos também ali, até para poder não assustar tanto aqueles que ficam esperando tantas coisas só dos caras. Do tipo, se fizer uma narrativa Rogue One, eu gosto muito por isso, porque para mim é um conto em que todo mundo é meio que igual. Ninguém se destaca muito. É. Todo mundo é fundamental para o que Mentira, o Kate acontece. Winslet se destaca muito mais que os outros. Muito mais, é verdade. É verdade, Ele é é verdade. muito mais maneiro. Ele que é todo muito mundo. mais legal. Ele que tinha que ser o protagonista. Ele é Total. estilosíssimo. Eu achei um absurdo ele não estar na série do Endo. Ele é muito incrível. Talvez na segunda temporada. Quem sabe? Vocês Manda gostaram ver. muito de Endor? Pô, adorei Andor. Endor é Pra bonito, mim né? é Rogue One. É. É a continuação. Estendido. Eu Versão estendida. digo Continuação não, é o que- prequel do Eu digo Rogue que One. Andor é a primeira coisa de Star Wars feita pro público mais velho, que acompanha, que cresceu com Star Wars. É. A vibezinha, o É, ritmo, tudo é muito... E pelo próprio tema, por tudo que ele trabalha, eu não vejo Andor sendo muito tão pra criança como todo o resto do material de Star Wars Sim, é. Porque Star Wars sim. é pra criança. Sim. Né? A gente tem que aceitar esse fato que Star Wars é feito desde sempre pra criança. A gente cresceu gostando disso, continua gostando disso, porque a gente que gosta de coisas também são feitas pra criança. Mas Andor, pra mim, é o primeiro ponto, assim. Acho que Rogue One já tem isso, pelo tema também ser um pouco mais pesado. Sim. Mas Andor foi a primeira coisa feita pra o público mais Público mais adulto de velho. Star Wars. É. Você acha que vira uma chave na cabeça do fã mais velho de agora que foi feito algo que me representa, eu consigo aceitar melhor que um produto de Star Wars possa ser criado para que não me represente? É. Nossa, complicado essa Não, pergunta, né? Eu falo sempre isso, né? Que você não é. Você gostar de Star Wars não significa que você é obrigado a gostar de tudo que sai de Star Wars. Exato. Ah, Sim. saiu um negócio mais infantil. Não é pra mim. Eu não vi Resistance, eu não vi. Porque eu olhei, eu comecei a ver eu assim vi os pra ver se primeiros era, episódios também, se era não- divertido. não gostei, Cara, parei. no meio do primeiro episódio eu falei, cara, não é pra minha faixa etária. Sabe? Tem agora o Young Jedi Os Adventures. bebês Jedi. Eu olhei e falei, nossa, que legal, parece uma super aventura que a minha filha vai gostar de ver. Até os Mas- desenhos de Lego Star Wars não me atraem tanto assim. Eu já assisti, mas não é algo que... Por exemplo, É. o Lego Batman eu adorei. O Lego Batman eu adorei. O Lego Star Wars já não me mexeu Não tanto. conversa, não né? conversa Não precisa tanto. gostar de Não tudo, precisa. né? E eu acho isso, assim, que coisas que são referentes a prequel, como é, por exemplo, a série do Obi-Wan, é pra fã da prequel. Pra galera que cresceu, que era criança na época das prequels, conheceu Star Wars por lá, por Anakin, Obi-Wan e Exato. Padmé, viu Clone Wars e tal, e acompanhou a evolução do Anakin, e aí pronto, você tem Obi-Wan, que é o desfecho daquela Sim. relação Sim. construída em Clone Wars. Não é pra mim. Não gostei de Obi-Wan, porque não é pra mim. Você não gostou? Não, nem um pouco. Achei muito ruim. Eu Mas achei- porque não é pra mim. Tá. Eu aceito que deve ser muito bom para as pessoas que são do público. Pra mim. Pra Olha, você é muito bom. Nossa, Eu Você gostei de Nossa, muitas eu coisas odiei. e odiei muitas coisas.
Então, gostei na de balança, nada. pra mim, ela tá ali. Consegui Tem gostar coisas de que eu não gostei, nada. tem coisas que eu gostei. Nossa, nada. Não consigo gostar de nada. Desculpa. Triste. Fui dormir triste gente. depois do fim. Nossa, eu fiquei E deprimido. Isso é a primeira coisa, é a única De coisa, verdade. Que o Henrique não gosta de Star Wars. Assim, tipo, Não, nesse nível. Porque Nesse eu não nível. gosto de episódio 2, mas eu consigo ver episódio 2. É, Obi-Wan eu não nesse consigo nível. ver. Você não consegue ver. Eu tentei rever, que eu falei assim, Nesse acho que se eu rever, eu vou olhar pra outras coisas. Sim. Sim. E vou ver, até que isso é legal. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas é que me dá uma tristeza, parece que eu tô indo pra uma sessão de tortura. Meu Me dá uma Deus! tristeza. É ver. pesado assim. É muito ruim. É isso aí, talvez só o psicólogo resolva. Ou o Dave Filoni. Ou o Dave Filoni. Eu voto no Dave Filoni. Ele tem superpoderes. Não dá. Mas qual... Desculpa me meter na pauta. Não. Qual tipo, Me os meter dois... não, desculpa mudar totalmente a pauta. Totalmente a pauta. Desculpa acabar com o podcast. Vamos falar de outro assunto agora. A gente ainda tem 10 minutos. É isso. Ela não Vocês viu já que tem ouviram tempo. falar da iniciativa Vingadores? Tô zoando. Fala. Quais são os dois conteúdos favoritos de vocês? Os dois conteúdos favoritos? Favoritos. Tipo assim, eu posso dizer que trilogia clássica é um conteúdo, por exemplo? Sim, é um conteúdo. Pode ser. A ué. trilogia clássica é um conteúdo. Porque pra mim é uma história, realmente, início, meio e fim. Cada exatamente. trilogia, né? Então, sim. Pode ser 3? Pode, 2 ué. é difícil. Não, é porque, por exemplo, eu tenho opiniões muito polêmicas que eu já falei aqui no podcast, que, por exemplo, da era Disney, incluindo os 3 episódios e os spin-offs, Han Solo pra mim é a melhor coisa. O que eu mais gosto é Han Solo. Eu sei que é o que todo mundo menos gosta. Mas por razões pessoais, pelas mesmas razões pessoais que eu odeio Obi-Wan, eu amo Han Solo. É melhor que Rogue One pra mim, como filme, porque me remete a memórias afetivas muito fortes da minha infância, mais da minha adolescência, no caso. Que era de quando eu lia material de Star Wars, e os livros do Han Solo, os livros que contam o passado do Han Solo, são muito próximos daquilo. Então parecia que eu estava vendo um filme baseado naqueles livros. E para mim isso foi muito, muito impactante. Então eu amei Han Solo. Tem várias falhas e tal, que se eu não tivesse lido os livros do Han Solo, talvez eu odiasse como todo mundo odeia. Sim. Tenho Você certeza. tinha já o universo na sua Mas eu cabeça. tava muito predisposto a gostar de Han Solo. Da mesma forma que tava todo mundo muito predisposto a não gostar. Verdade. Entendeu? Então, e Rogue One o oposto, né? Todo mundo tava muito predisposto a gostar e foi muito bem recompensado, porque é incrível o filme. Mas eu acho, por exemplo, Rogue One, ele é incrível, maravilhoso da metade pra frente. A primeira metade eu acho muito chata. Muito arrastada. Porque a primeira vez não, porque você metade do filme apresentando os personagens. Sim. Só que, caralho, metade do filme pra apresentar os personagens é muito tempo, sabe? É muito Vou tempo. falar isso pro Zack Snyder. Acho que ele precisa ouvir essa frase aí. Isso é muito tempo, brother. Se você quer gastar tempo, então faz que nem a Ahsoka. A Ahsoka nada mais é do que uma série para apresentar personagens que vão ser importantes nos próximos filmes. Para não ter que perder metade do filme apresentando quem é a Sabine, quem é o Ezra, quem é a Hera, para quem não viu as animações, né? Porque as pessoas... o público que assiste as animações é muito menor do que quem assiste um filme no cinema. Com certeza. Vamos combinar. É muito longo. E as séries live action também. É um funil. Isso, exatamente. Acho que até por gosto também. Por exemplo, eu não consigo assistir animação por muito tempo. Não me prende a atenção. Nem o roteiro sendo bom me prende a atenção. A animação me perde muito. É diferente, né? Parece que não é pra você. Me perde o tempo todo, assim. Então eu não consigo. Aí Rebels eu não assisti. Ele só me sentou na cadeirinha lá e fez... Veja esse. Veja aí pra alguns entender episódios. A Ahsoka, né? E aí fui pra Ahsoka. Mas a Ahsoka, pra mim, assim, é fora de série. Muito o top conteúdo de Star Wars que eu mais amo. E, contrariando boa parte do fandom de Star Wars... Eu gosto muito dos episódios 1, 2 e 3. Mas é aquilo que a gente falou. O público do 1, 2 e 3 é o público que cresceu com o 1, 2 e 3. Padmé, cara. Eu acho a Padmé uma coisa, assim, um evento. A Padmé é maravilhosa. Não só pelo fato de ela ser a Natalie Portman. Só isso aí já... Que já é um evento. Exatamente. Só. Pra mim, ela é um acontecimento, assim. Que se todo mundo tivesse parado 5 minutos numa sala com ela, falando... Nada teria acontecido de errado em Star Wars. Ela só precisava de 5 minutos. Só mostra o machismo dentro do... Exatamente. Nossa, aquela cena dela no Senado, quando ela começa a falar e os caras vão interrompendo ela e vão diminuindo ela, é muito icônica aquela cena, né? E ela olha com... É a Natalie Portman, né? É dos momentos que ela consegue... Porque foi difícil interpretar em Star Wars com a direção de George Lucas. A gente sabe disso, que ela não é a Natalie Portman com todo o seu potencial ali. A gente falou disso no outro programa. Já falou disso em outros, Mas ela, naquela cena, ela olha meio de baixo, assim, é uma cara de tipo
brother, de novo eu tô sendo engolida Sim. por esse monte de macho, assim, é muito Sim, isso sim. mesmo. É muito né? forte. É. Olha, pra mim, eu tenho... A original é foda. Agora, do universo Disney... Rebels e Ahsoka pra mim é uma coisa, tipo, a Ahsoka é a quinta Tu tá temporada muito de roubando, Rebels. né? Hã? Pega o combo, assim. É, Esses 5 é uma Pega coisa tudo só. que é bom é uma coisa e tudo que é bom aqui é outra coisa. Não, Rebels e Ahsoka é uma temporada, uma Mas série a só. Ahsoka, É uma série só, a é Ahsoka uma é série uma, só. é uma continuação live action. Não, é uma continuação live action de Rebels. E Andor. Como eu falei, Andor pra mim foi a primeira coisa assim de Star Wars feita pra mim adulto. Aham. Pro eu adulto. Porque todas as coisas que a gente tinha antes era muito no subtexto. Né? Da coisa do império, da maldade, da rebelião, do que era necessário. Aí Rogue One bate bem ali nisso, nessa superfície, começa a quebrar esse chão. Mas Andor, pra mim, ela afunda a gente dentro do que é o império, do que é ser um rebelde, Você vê até do o que cara você lá tem que trabalhando no fazer. computadorzinho, tipo, o dia a dia do funcionário Não, é público bonitinho, do né? Império. Aquele monte de estação de... É bonitinho. E aí você vê o quão próximo da nossa realidade Star Wars é. O quão próximo do que a gente já viveu e tá vivendo é aquilo, né? Mas eu posso devolver a pergunta? Porque eu quero saber pra você, que era uma nerd no armário, e que gosta de Star Wars e que hoje conhece muito, né? Assim, você pôde sair do armário agora e Sim. se entregar. Quais são os seus 2 produtos? Eu acho Então, que acho que é o episódio 1, 2, 3. E a Eu uma acho coisa que pra só. mim é uma coisa só. Já que estamos Olha aí, roubando já que aí, pode roubar, né? já que estamos fazendo isso. E a Ahsoka, pra mim, é muito uma poesia, Ahsoka, pra mim. É, só que é lindo. É a né? trajetória de uma pessoa que foi construída por um cara, e eu acho isso muito legal dentro de Star Wars. E não é qualquer cara, é o cara de Star Wars. É Deus. Né? Tipo, Deus. Aquela. Coitada. O Panda fica desesperado quando fala. Teve um Ele seguidor fica, nosso Você tem que problema, ele não era bom. Eu fico mais calma. Temos argumentos aqui pra tem defender um a seguidor Anakin. nosso que parou a gente pra conversar, pra perguntar da tatuagem dela, falou: "Por que você tatuou a face de um genocida?" Veja bem. Aí Quem não tatuou o Darth Vader? Darth Vader. Cadê? Não, eu Não, tenho mas só aí tem, tudo. aí tem a moldura do Império em volta, né? É. E aí ela falou assim, O cara, genocídio é o Luke que destruiu a Estrela da Morte. Exatamente. Apenas trabalhadores. mas aí a resposta dela foi muito boa porque ele falou, é porque ele é a demonstração perfeita de uma possibilidade de mudança. Então, é isso. Ninguém acreditava nele. Só o Luke acreditava nele. E basta uma pessoa acreditar em você para você mudar. E eu acho que esse simbolismo Mas é... a história da Anakin inteira é sobre isso, né? É sobre influência Ninguém e acreditava. capacidade de mudança. Mas o Obi-Wan acreditou nele 100% do tempo, né? Sim. Só Até o parou último de acreditar no último segundo, né? Sim, sim. Mas eu gosto muito de como o Anakin constrói a Ahsoka, sabe? De como ela é tudo que ele foi com... O caminho certo. Não, eu acho que com o ponto de vista feminino. Eu acho que isso, pra mim, faz muita diferença, sabe? A dinâmica dos dois, o diálogo dos dois. Em Ahsoka tem uma cena que eles estão juntos e ele tá matando e ela tá atrás e ela... Mas por quê? Por quê? Ele, porque sim. Porque a gente tem que fazer isso. E ela para e fala, não tem que. É. Eu posso pensar. E eu posso escolher um outro caminho. Pra ele, não existe essa opção. E no mundo, eu enxergo que os homens, eles foram criados assim. Como se não houvesse opção além do vai destruindo o que tiver no seu caminho porque você precisa chegar no poder. Os caras são criados assim desde criança. A emoção não é dada para os meninos quando são crianças. Eles não têm a opção de chorar quando se machuca, porque vocês têm que ser Que é a falha do fortes. discurso do Conselho Jedi. Entendeu? Vocês têm que Você sobreviver. não entender suas emoções, você tem que bloquear. Você não pode exato. sentir. Você tá me falando isso e tá me remetendo a um... A minha infância, que Não, é um trailer do episódio 1. O episódio 1 ele teve alguns trailerzinhos, alguns spots, na verdade, com cenas focadas em cada um dos personagens, com textos que não eram textos do filme. Tipo umas mini poesias, uns mini poemas, assim, né? E o trailer do Anakin, o spot do Anakin, é todo narrado pela mãe dele, pela Shmi. E é uma coisa que me arrepia quando eu assisto, assim. Não sei se
a galera que tá ouvindo ou assistindo o episódio é mais nova, não vai lembrar e tal, mas procura, assim, episódio 1, Spot, Anakin e tal, e vê a narração da Shmi fala sobre isso, porque é a Shmi dizendo pro Anakin criança, don't look back, learn to let go, né? Tipo, não olha pra trás, aprende a se desprender, vai, não sei o quê, vai quando... E aí ela... Não vou nem falar do final, porque eu já fico com lágrimas nos olhos, emocionado. Quando ela fala assim, quando você... before you leave me. E ela dá uma pausa, né? Que é... E tem a ver com a história dele, tem a ver com o filme do abandono. E tem a ver com o que você tá falando, E tem a ver assim, com o que né? você tá Que é a falando, dificuldade do Anakin de olhar pra trás. Sim, ele né? não faz isso. Marejado, né? Faz sentido, é o Anakin. Ele é Não, tudo. mas isso que você falou da Ahsoka é bem real, porque o que as animações passam dela é de uma personagem que não consegue voltar, né, pro conselho. E aí, quando ela percebe que ela é aceita de novo pelo erro deles, ela não aceita. Sim. Então ela segue a própria vida por Sim, conta própria. Sim, ela faz escolhas. E aí eu acho muito foda a Ahsoka nessa história toda, porque ela faz as escolhas que o Anakin não conseguiu fazer. Exato. E aí, por quê, né? Então, quando você começa a pensar nessa comparação dos dois, eles são muito parecidos. A única coisa que eles têm de diferença realmente é essa essência de poder explorar os seus sentimentos de uma forma livre, sem se preocupar com o julgamento do outro. Ela não se preocupa em momento nenhum com o julgamento do outro. Sim. Por que que ela é assim, né? E eu acho que foi uma coisa muito... Eu vi muita gente reclamando da Ahsoka. Ah, não, ela é muito passiva, ela não era assim. Não, ela não era assim. Ela evoluiu. Né? Ela cresceu pra isso. Essa evolução né? é ela muito legal, aprendeu. porque a primeira temporada de Clone Wars e o longa-metragem também que dá início à série, né? Mostra ela como uma personagem muito irritante. Sim. Né? E as pessoas, a primeira reação dos fãs de Star Wars foram achar ela muito irritante. E aí ninguém gostava da Ahsoka no começo. E isso foi proposital, porque o Filoni, diferente dos outros, né? Filoni. Deu uma jornada. Ele falou, não, eu quero dar uma jornada pra ela. Eu não vou começar com ela adorada. Eu quero começar com ela odiada pelos fãs e eu vou transformá-la aos poucos. Ela vai amadurecer e ela vai entender tudo que torna ela irritante e vai deixar de ser. E foi perfeita a jornada dela de adolescente pentelha para líder. Né? Olha que doideira. Por isso e que é eu isso, acho ela que é o Anakin que deu certo mesmo. Eu fico imaginando o Anakin e o Darth Vader, óbvio, né? Essas duas personas, na mão de Filoni. O que seria esse personagem, sabe? Se ele já é incrível desse jeito, imagina... A interação com os fãs ao vivo aqui. Se ele já era incrível... Enfim, se ele pra mim já é incrível na mão de George Lucas, que esqueceu algumas coisas ali no meio do caminho, imagina na mão de Filoni. O que ele seria, absurdo. Sabe? O exemplo que ele seria para tanta reflexão, né? E você tava falando de Ahsoka, que eu lembrei, tipo, como Star Wars tem essas referências, né? Do que a gente pega o Mandaloriano e é totalmente Velho Oeste. Né? Você pega a Ahsoka e é totalmente samurai. Exatamente. E aí até essa lentidão, essa contemplação, pra contar a história. Esses são dois estilos que o George Lucas sempre explorou, assim, sempre né? explorou. Sempre misturou. Mas se você quer ver Anakin na mão do Filoni, veja Clone Wars. Eu sei que você não gosta muito de animação, mas Clone Wars Exatamente. É o Filoni construindo Se você já Darth gosta Vader. do Anakin agora, veja Clone Wars. Eu digo isso mais, vai porque os filmes não mostram o Darth Vader sendo construído. Não, né? Mostram o Anakin, olha como ele era legal, e virou o Darth 5 Vader. minutos depois... Rise Darth Vader. Rise Darth Vader. Então, o Clone Wars é a construção do Darth Vader que os filmes não conseguiram mostrar. E faz na mão, isso na mão de muito quem, bem. né? Faz isso muito Ela tá olhando bem. pro Panda, porque o Panda deve falar isso todo dia. Todo santo dia. Tanto faz isso muito bem que você mesma falou aqui. Que levou 20 anos, mas levou 20 anos porque Clone Wars fez os fãs aceitarem o Anakin. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Bem, senhores, nosso tempo com essa reflexão... Esse podcast foi um esquema de pirâmide pra eu assistir Clone Wars. Na verdade, o Panda me pediu, falou assim, isso. cara, convida a Cris, vamos construir Vamos aqui. ver se vai Inclusive, agora. o Pix já foi feito. Obrigado, pô, legal, vou conferir aqui se bateu, depois manda o comprovante. Mas, ó, pra você, melhor... É difícil melhor, né? Mas talvez os melhores momentos de virada, de empoderamento em Star Wars.
Ai, meu Deus. Precisa de mais meia hora de podcast? Calma. Em que momentos, tipo assim, em que momentos eles acertaram nessa questão do empoderamento? Na questão do empoderamento, eu acho que com a Jean eles acertaram muito. Ela foi uma personagem muito bem construída. Eu fiquei com medo no início ali dela não ter sentimentos. Ela me parecia uma personagem meio opaca, Fria, né? assim, sabe? Meio esquisita. Mas não, rolou um sentimento ali em algum momento e acho que foi. A Padmé, eu acho que refletiu a realidade. Eu não consigo desapegar da construção dela. Ela nasceu, cresceu e morreu. E essa é a realidade de muitas mulheres, assim. Então, para mim, ela é a representação viva de mulheres poderosas no mundo que têm voz, que têm ideia e que morrem porque foram reduzidas a um útero, que entregou duas pessoas incríveis, que tanto faz, ela não precisa conhecer, sabe? Eu acho que é a narrativa de muitas mulheres. E não gosto muito da trajetória da Leia, acho que a trajetória da Leia foi super mal construída, não gosto muito. E a Ahsoka, pra mim, que é a ícone da construção, assim, da... O ícone do empoderamento feminino. Ela é. Ahsoka, então. Ela E isso é. também antes dela ver Clone Wars. Antes da minha Veja Clone Wars que, você ó, vai vai curtir ainda curtir ainda mais. Aí a Ahsoka vem pra esse braço aqui. Não, eu já mostrei alguns episódios Chaves, Pontuais, entenda porque em Rebels esse personagem é importante, Você não em tá Clone Wars entendendo, porque esse gente. personagem é importante. Ele vem com a cartinha do Clone Wars e Rebels. Muito bem. O tempo Então todo. fica aí a mensagem, se você não viu Clone Wars e Rebels, como a Assista. Cris, Talvez um dia eu assista também. né? Panda Mendes, Cris Siqueira, Coxinha Nerd, querem falar um pouquinho sobre o canal de vocês, sobre o projeto. O canal é Sim. reduzir demais. Não, hoje é muita coisa, né? Hoje é uma hub de vida, eu acho. Isso. Para quem quiser acompanhar um pouco a gente lá no Cris e Panda, tanto no Instagram quanto no YouTube, Quanto no TikTok. quanto no TikTok, em todos os lugares que tem que estar, porque hoje você tem que estar. Tem que estar Tem em que todos Então, os tá. lugares. estamos. Tá. Não sei se estamos o tempo todo, mas estamos em todos os lugares. E no Instagram tem também duas outras novas vertentes, que é o meu Instagram, Cris Siqueira, que é onde eu falo um pouquinho mais sobre o universo feminino. Eu percebi que não dava para falar o tempo todo ali dentro do Cris e Panda, do Coxinha Nerd, né, originalmente, mas que no meu Instagram pessoal eu consigo ampliar narrativas, falar um pouco mais de cultura pop, do universo feminino, do impacto que a cultura pop tem na nossa vida, de como a gente constrói uma cultura pop diferente dos caras também. Existe um ponto de vista de mundo muito diferente para nós, mulheres. E ali eu consigo me sentir um pouco mais confortável de abordar esse tema. Tem muita mulher ali na comunidade, então a gente fala um pouquinho de igual para igual ali também. E o Panda Mendes, fale Isso, você. no meu Instagram pessoal, o Panda Mendes, eu falo sobre filosofia e reflexões do dia a dia. Então eu pego um pouquinho também da cultura pop, trago uma discussão ou outra. Basicamente o que a gente sempre fez em lives e vídeos no YouTube, né? Mas tem coisa que só acontece na mesa do café da manhã, sabe? Tipo assim, poxa, eu tô pensando nessa palavra. Por que a gente comporta dessa forma? Por que a gente está pensando nisso? E aí eu juntei com a faculdade de filosofia que eu comecei e eu resolvi refletir. Transformar em uma linguagem mais fácil e não fique travada só no acadêmico. Mas lá no Instagram, Cris e Panda, vocês conseguem explodir para todos esses caminhos, assim, que eu acho que é mais Acaba encontrando a fácil. gente. É um grande Do hub. que mesmo. ficar falando um monte de arrobas também. É. A pessoa daqui a pouco joga o celular e fala, não vou seguir nenhum também, muito arroba. Muita arroba. Isso Vai aí. no Cris e Panda, que tá tudo bem. Que aí de lá você vai explorando Isso. Perfeito, gente. Parabéns. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Obrigada Obrigado pelo a todos. convite, espero que seja o primeiro de muitos, foi muito legal. Também certeza. esperamos. Sabemos que é uma viagenzinha para vocês virem. Ah, Obrigado mas a gente pelo deslocamento aí. Imagina. Estamos Adoramos juntos. o ambiente, adoramos o bate-papo e Sim, e o Isso tema aí. foi ótimo também. E você que curtiu esse episódio, manda pra gente uma mensagem. Pode ser lá no nosso Esquadrão Responde, no nosso Direct Message, no nosso site. Sugerindo episódios também, temas de episódios que vocês querem assistir aqui no Wrong Squadron. Queria agradecer a vocês pela presença. Nosso co-host Carlos Voltor, eu sou Henrique Agradecer Granado. também a você, Henrique Granado, também. Muito por estar obrigado, aqui. me agradeço também. E agradecer ao nosso parceiro, a Multi Studios, né, da Multiplan, Exatamente. que nos recebe aqui sempre com tanto carinho, profissionalismo e entrega esse material de super qualidade que vocês têm agora com o Long Squadron. Obrigado, Multi Studios. boa. E É isso. é isso, né? Somos Somos o o- Wrong Squadron. What a piece of junk! What a piece of junk.